Meus amigos, bom dia. Nós vamos estudar juntos hoje uma passagem do Evangelho que sempre trouxe muitas reflexões e até uma certa curiosidade por parte das pessoas de o que realmente aconteceu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o episódio da ressurreição de Lázaro, mas não com o foco de avaliarmos esse suposto milagre de Jesus em trazer uma pessoa morta de novo à vida. Mas o que realmente esse fato, essa lição de Jesus pode nos trazer para as nossas vidas hoje, em termos de o quanto nós estamos verdadeiramente acordados para a vida, e não num estado de paralisia e de morte aparente como Lázaro se encontrava. Então, nós vamos ver aí, né, essa questão de nós nos considerarmos pessoas despertas, pessoas vivendo uma vida com real significado, quem sabe buscando responder essa pergunta do famoso pensador chinês Lao Tse, em que ele dizia assim, né? Será que eu sou um homem que sonhou ser uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que é um homem? Vocês nunca se perguntaram, né? Se a gente está vivendo ou se a vida é um sonho que a gente de repente vai acordar e as coisas vão ser totalmente diferentes do que nós estamos experienciando. Em alguns momentos eu já senti esse dilema do Lao Tse, sim, né? Às vezes a gente tem até vontade de que isso acontecesse, de que então toda a dificuldade que nós estamos vivendo fosse só um pesadelo e que a gente vai acordar e pumba, tudo vai estar diferente. Então, com que nível de consciência nós vivemos a nossa vida? É isso que a gente vai tentar ver e como Jesus realmente realizou esse milagre a nível de despertamento da consciência do Lázaro, tá? Só para a gente recordar esse episódio que é tão famoso e que está lá no Evangelho de João, a família de Lázaro era uma família muito querida por Jesus. Vários momentos Jesus se hospedou na família, na casa de Lázaro e das suas duas irmãs, Marta e Maria, numa pequena aldeia chamada Betânia, ficava bem pertinho ali da cidade de Jerusalém. Então, era uma família muito querida e era um relacionamento muito próximo entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Em vários momentos de passagens do Evangelho, a gente percebe essa amizade muito fraterna, muito próxima entre Jesus e eles. Então, num certo momento, Lázaro adoeceu, é assim que é registrado lá no Evangelho, e Jesus não estava ali, nas proximidades, estava em Jerusalém. E Marta, uma das irmãs de Lázaro, manda um mensageiro avisar a Jesus que Lázaro havia adoecido. E esse mensageiro, então, sai e vai à procura de Jesus. Depois de um dia de viagem, ele encontra Jesus e diz, olha, né, o seu grande amigo Lázaro está doente, a família pede que você venha, senão algo pior vai acontecer. E Jesus simplesmente, né, diz assim, não vamos agora. Uma resposta que, num primeiro momento, chocou o mensageiro e até a gente, né, quando lê, assim, mas se ele amava tanto Lázaro e a família, por que imediatamente ele não voltou? Ainda tinha um dia de viagem para chegar lá na casa do Lázaro novamente. Então Jesus, na verdade, espera 2 dias mais e só depois ele vai retornar. Então contem comigo, né? Do momento em que Lázaro adoeceu, o mensageiro leva um dia para encontrar Jesus. Jesus fica mais 2 dias lá, né, pregando lá em Jerusalém, onde ele estava. E volta, depois desses 2 dias, levando mais um dia, portanto, para chegar de novo na casa do Lázaro. Então se passaram 4 dias, né, desde o momento em que Lázaro adoeceu. Por que será que Jesus demorou tanto? É a pergunta que a gente poderia fazer. E ele mesmo dá a resposta numa das passagens lá desse episódio. Ele diz assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Então, a suposta morte de Lázaro, que todos haviam considerado, né, que ele já tinha morrido, Jesus dizia assim, não, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Interessante, né, a mensagem de Jesus.
E, se a gente for buscar, então, que doença era essa de Lázaro, né? Do que ele tinha adoecido? Hoje a gente entende que esse episódio que aconteceu com Lázaro e até com outros personagens do Evangelho, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, eram pessoas tidas como mortas. E que Jesus foi lá e, né, trouxe de volta. Mas, se a gente for analisar um pouquinho mais profundamente, a gente vai ver que essas pessoas realmente não estavam mortas. Porque uma vez rompido todos os laços fluídicos que unem o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual, não é mais possível o retorno à vida. É o momento da morte, da desencarnação, e esse é um processo, uma lei biológica, uma lei da própria natureza. Então, esses quadros das chamadas mortes aparentes são quadros até hoje que nós presenciamos isso. Eu vou mostrar até uma foto aqui para vocês, né? Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, no próprio Livro dos Espíritos, ele questiona a respeito desses quadros e a gente encontra lá, né, a descrição de 2 episódios, os quadros de catalepsia e letargia. Catalepsia é quando você perde o domínio e a movimentação sobre determinadas partes do seu corpo, o corpo entra num estado de não resposta mais aos comandos, e você tem ali, né, aquela parte do corpo começa até a esfriar, entrar num processo de não responder mais aos comandos da pessoa. Na letargia, Allan Kardec nos esclarece que isso seria um quadro mais generalizado ainda. Então, a pessoa entra num estado geral de não responder mais aos comandos e à vontade de se movimentar. O espírito está desperto. O espírito está acompanhando tudo o que está acontecendo ao redor dele, mas o corpo não responde. Esse seria o quadro verdadeiramente de letargia. Mas na terminologia que a gente vê na própria literatura espírita, a gente acabou se familiarizando mais com a palavra catalepsia, e é com ela que a gente ainda vai ficar, como esse fenômeno em que as funções vitais e corporais de uma pessoa podem baixar a um nível em que ela possa ser confundida com uma pessoa morta. A gente imagina, bom, tudo bem, há 2000 anos atrás, a gente não tinha todos os recursos, né, da tecnologia que a medicina tem hoje, então nem seria tão difícil assim, uma pessoa que entrasse num estado desse de catalepsia ser confundida com uma pessoa que morreu. Mas hoje, né, 2014, com todos os avanços tecnológicos que a gente tem aí em todas as áreas e da medicina inclusive, isso jamais poderia acontecer, não é verdade? E a gente vai ver que não é bem assim. Nós temos basicamente 2 tipos de catalepsia. A catalepsia que a gente chama catalepsia projetiva, e essa é um fenômeno interessante em que na própria literatura espírita a gente também vê uma descrição detalhada sobre isso. Alguns médiuns, por exemplo, têm essa condição de catalepsia projetiva, que significa o quê? Durante o sono, durante aquele momento em que o corpo dorme, o espírito se desdobra naquele momento do sono. A gente não fica dormindo junto com o corpo, não é? A gente pode sim se desdobrar e ter vivências e experiências no mundo espiritual. Na catalepsia projetiva, esse desdobramento que ocorre durante o sono, ele é num nível muito mais profundo do que para a maioria de nós. E esses indivíduos, então, têm uma liberdade de ação no mundo espiritual e depois de se lembrar dessas experiências, muito grande. A gente tem um relato disso da médium Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. A Ivone Pereira, né, com certeza tinha essa faculdade da catalepsia projetiva, porque ela se desdobrava assim ao comando e à supervisão dos espíritos mentores dela, mas ela tinha uma liberdade de ação e de atuação lá no mundo espiritual, em desdobramento, enorme. E a gente tem, então, um segundo tipo, que a gente poderia, então, enquadrar o Lázaro aqui, a catalepsia patológica, e que aí sim, não ocorre durante o desdobramento do sono, mas no momento em que a pessoa está ali,
né, em vigília, no momento em que está acordada. E a pessoa, então, entra naquele estado profundo de não responder, não apresentar mais aqueles sinais vitais evidentes, e a pessoa é considerada como morta. Vocês já devem ter ouvido falar, ou ler, ou saber de algum caso, né, em que as pessoas estavam lá sendo veladas dentro do caixão, e o indivíduo levanta. Né, tá a imagenzinha lá embaixo. E essa imagem, essa foto aqui, é a foto de um caso real agora, me parece que é de 2012, de um venezuelano que foi atestado, está ali ele com atestado de óbito na mão. O médico atestou que ele tinha morrido. Estava sendo velado, levantou lá durante o velório. Isso agora, em 2012. Né? Então, eu digo para vocês que a aparência de morte que acontece nesses casos de catalepsia, existem vários níveis, vários graus, mas ela pode chegar, sim, a essa confusão de que o indivíduo morreu e, na verdade, não estava morto. Tá? É o que acontecia com Lázaro. E quando Jesus falou isso, então, não, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, provavelmente Jesus tinha a visão clara do que estava acontecendo, que Lázaro não tinha morrido e que ele ainda podia realmente esperar 2 dias até para retornar e ainda realizar o processo de trazê-lo de volta. Porque na catalepsia, meus amigos, se não houver nenhum tipo de intervenção fluídica, energética, como Jesus realizou, realmente o indivíduo pode morrer. É o caminho aí, né, que o indivíduo sozinho não é capaz de voltar. Mas quando Jesus se referia que Lázaro dormia, a gente pode entender isso um pouquinho mais profundamente, né, num aspecto mais simbólico e psicológico na vida dessa pessoa. Lázaro provavelmente experimentava um sono da inconsciência, de não saber realmente o seu próprio papel aqui na vida, o que ele desejava, o que ele gostaria de fazer, a negação de si mesmo, de não se reconhecer como filho de Deus, aquele processo que nós experimentamos, com certeza, nas nossas vidas, não é? De, sabe, viver uma vida em que a gente ainda não descobriu verdadeiramente esse sentido. Quais são os nossos sonhos, as nossas possibilidades, os nossos talentos e a nossa riqueza interior. O não reconhecimento de sermos filhos de Deus. A gente acha que nós estamos aqui, ó, caímos de paraquedas nesse planeta, não sei porquê, para fazer o quê e até quando. Essa é a sensação que muitas pessoas têm. Nós encontramos numa obra de Joana de Ângeles, que é um espírito que escreve pelo médium Divaldo Pereira Franco, uma cartografia da consciência, ou seja, um mapa desses níveis de consciência. Existem várias abordagens, mas a Joana de Ângeles traz essa abordagem, né, do De Rupp, que é um psicólogo transpessoal, e ele então apresenta que a gente pode passar por 5 níveis básicos de consciência. O primeiro ele chama de estágio de consciência de sono, sem sonhos. Então é como se a gente estivesse simplesmente dormindo, mas sem nenhuma percepção, sem nenhuma noção do que está acontecendo com a gente. É simplesmente um sono, como se a vida fosse um sono. Algumas pessoas podem viver assim. O ser humano, nos estágios iniciais da sua evolução, era assim. A gente vivia uma vida puramente material, de sobrevivência. Não tinha nenhum lampejo de que a vida poderia ser algo diferente. Aí a gente pode passar para um segundo estágio, o sono com sonhos. Então ainda é tudo muito, né, sem consciência de nada, mas a gente começa a ter aqueles lampejos, né, de que nós existimos, de que a vida pode ter um significado. Opa, né, a gente começa a ter aquele sonho de que há algo mais. Um terceiro estágio, obviamente que eles são crescentes em níveis de consciência, né? O sono acordado. Então, é como se eu ainda tivesse lá naquele estágio meio entorpecido, mas a gente já começa a ter ainda mais clareza das questões que vão estar sendo envolvidas na nossa vida. A transcendência do eu é um quarto estágio de consciência, em que aí sim a gente já tem, né, a noção bem clara de que existe um eu, de que esse eu vai além das experiências do plano material em que a gente está
vivendo aqui, que a vida é mais do que as experiências de ganhar o pão, de se alimentar, de trabalhar. Tudo isso é importante, é um instrumento de evolução, mas a vida maior é mais do que isso. Finalmente, um estado de consciência cósmica, né? Eu me lembro quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Então Jesus tinha perfeita consciência de que era um filho de Deus e que tinha alcançado esse estágio evolutivo e estava totalmente integrado nas leis, na vontade do Pai e cumpria essa vontade fielmente. Então a gente vai passando por esses níveis de consciência no nosso processo evolutivo. Em qual deles será que a gente está, né? Uma boa pergunta, não é não? Eu acho que mais ou menos no meio ali, né? No sonho acordado, tentando transcender o eu, tentando entender essas questões mais complexas que a doutrina espírita nos ajuda a entender tão bem. Então, essa inconsciência de si mesmo, na verdade, era a doença do Lázaro. A catalepsia, ela veio assim comprovar, vamos dizer, fisicamente essa questão de ele não estar consciente de si mesmo e de todas essas questões mais elaboradas, mais sutis da vida. Numa outra obra muito interessante, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, um livro que chama Impermanência e Imortalidade. O autor espiritual é o Carlos Torres Pastorino. Conhecem? Carlos Torres Pastorino é o autor do Minutos de Sabedoria e aquele livrinho tão famoso, né, que é maravilhoso mesmo. Então, o Torres Pastorino escreveu Minutos de Sabedoria encarnado. Desencarnado como espírito, escreveu através do Divaldo Pereira Franco essa obra que eu recomendo leitura para vocês, é muito legal. E ele, num determinado momento, diz isso, que essa questão de nós vivermos inconscientes ainda de nós mesmos, passa por questões em que a gente vive em busca, lá em cima, do status, né? A gente quer poder, quer a fama, quer ser famoso, quer sair na coluna social, quer se mostrar para os outros como uma pessoa importante. A gente vive desejando as coisas, desejando aquilo que aparentemente vai preencher as nossas necessidades. No momento de disputa, poder, a gente quer fama, a gente quer ser, né, estar no topo das organizações, a gente quer mandar nos outros, porque assim a gente acha que vai ser reconhecido e ser uma pessoa melhor. Tudo isso motivado, então, por aquilo que a gente pode chamar aqui de ego. É o ego que busca, né, a fama, o poder, o mando, essas coisas que a gente acha que vão trazer felicidade. Buscando nos comparar sempre. Ah, então eu preciso ser tão magro quanto o fulano. Eu preciso ter o carro tão chique de último ano como o ciclano, né? Eu preciso ter coisas iguais ao fulano para eu ser feliz. E uma busca, então, por aquilo que ele chama de transitório, por aquilo que a gente não vai levar daqui, por aquilo que faz parte da vida, mas não é a realidade maior. A gente pode usufruir disso. A gente está no mundo e essas coisas pertencem sim ao mundo. A gente pode vivenciar todas as coisas do plano material, mas nós não estamos aqui para isso somente. Isso é um instrumento, é um degrau para a gente alcançar os nossos níveis de consciência maiores. Então, continuando a historinha do Lázaro, o que a gente vai encontrar? Que Jesus chega lá na casa em Betânia, da família, e uma das irmãs sai correndo, a Marta, e fala, Jesus, mas se você tivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Ela deu uma cobrada lá em Jesus, por que ele não tinha vindo logo? E aí Jesus fala, não, me leve até onde ele está, né? Que não, você vai ver que não vai dar tudo certo. E aí eles chegam então até o túmulo, e os túmulos antigamente, a gente sabe, eram muito diferentes dos de hoje. Os túmulos eram escavados na rocha, nas paredes das montanhas, não é? E eles eram então, os corpos eram colocados ali e se rolava uma pedra fechando a entrada do túmulo. Jesus, então, cercado de várias pessoas, manda que tirem a pedra. Claro que era uma pedra pesada, gente. Vocês imaginem que uma pessoa sozinha não é capaz de removê-la. Então, esse primeiro momento, essa primeira ação de Jesus nesse episódio, mostra assim,
né, a ajuda social, o socorro social, que muitas vezes é um primeiro momento de auxílio quando a gente precisa de uma intervenção divina. Então, muitas vezes, a ajuda divina vem através das próprias pessoas do nosso convívio social. O primeiro momento é esse. O apoio que a gente encontra é esse. A pedra é removida e Jesus, então, né, vai continuar ali o seu ensinamento. Mas a gente poderia comparar até essa lição de Jesus na ressurreição de Lázaro com um mito muito famoso, que é o mito da caverna, de Platão. Platão também foi um filósofo muito importante, e ele, nesse mito da caverna, dizia o seguinte, vocês vão relembrar, que nós, seres humanos, é como se nós vivêssemos dentro de uma caverna, olhando para o fundo da caverna. E o que a gente vê lá no fundo é o reflexo da luz que entra, que bate, e a gente vê o movimento das sombras lá na parede da caverna. Mais ou menos como a gente está representando aqui nesse slide. E a gente acha que a vida é essa. A gente acha que a realidade maior é essa. É acompanhar as sombras se movimentando no fundo dessa caverna. Nós mesmos projetados, a nossa própria sombra projetada lá na caverna. Sem se dar conta de que, na verdade, a realidade, o mundo real está lá fora. Essa é a questão que Platão quis dizer, né? A caverna como um símbolo de escuridão, o túmulo onde Lázaro estava como um símbolo da escuridão, onde a gente se esconde, normalmente, vendo essa nossa realidade projetada nas paredes, sem fazer esse contato com a luz real. Nós estamos estudando, nas terças-feiras, aqui na nossa casa, um livro muito legal, que se chama Alto Amor e as Potências da Alma, que é de um médico de Minas Gerais, Dr. Andrei Moreira. Ele, inclusive, esteve aqui na nossa casa no começo do ano. Então, tem alunos nossos aqui, né? O pessoal já vai lembrar de tudo isso que a gente está falando. E o Andrei Moreira, nesse livro, ele faz uma série de reflexões interessantes a respeito desse episódio do Lázaro, inclusive essa questão do mito da caverna. E num dos nossos últimos estudos da terça-feira, nesse livro a gente encontra o seguinte, que a gente deveria viver a imortalidade na matéria. Lembram disso, os alunos que estão aqui? Que a gente deveria procurar viver a imortalidade na matéria. O que significa isso? Que a gente não pode ficar esperando ter a nossa vida aqui, no plano material, difícil, né? Cheio de problemas, ralando como nós ralamos o dia após dia, e esperar que depois da morte, no mundo espiritual, vivendo então a imortalidade no mundo espiritual, as coisas vão se resolver, todos os nossos problemas vão se solucionar, a gente vai viver feliz no contato com os amigos, os mentores, que tudo é uma maravilha lá no plano espiritual. Não, meus amigos, isso seria uma grande ilusão. Viver a imortalidade na matéria pode significar exatamente isso, que a gente tem que viver a vida plena em que lado do mundo físico ou espiritual nós estivermos. Se a gente desencarnar com todos os problemas que a gente tem aqui, vocês podem ter certeza que eles vão continuar do lado de lá. A morte não é a solução mágica para os problemas, para os desafios, né, para os conflitos íntimos que nós vivemos. Eles têm que começar a ser resolvidos aqui. E a gente precisa viver bem aqui. Não esperar para viver isso no mundo espiritual. Então o Lázaro estava naquele estado de paralisia. Né? A catalepsia é isso, uma paralisia total das ações, das possibilidades de avançar, de não conseguir mais lidar com as questões desafiantes que a vida nos propõe. E ele então entrou naquele estado de simplesmente se fechar, se paralisar e uma morte aparente. Jesus, então, depois que a pedra foi removida, ele chama Lázaro. Jesus não entra no túmulo. Jesus simplesmente diz assim, Lázaro, vem para fora. Jesus chama Lázaro para fora.
E a gente dá para imaginar que essa fala de Jesus estivesse altamente revestida do seu poder magnético, fluídico. Então, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, fluidicamente houve uma ação de alcançar, os fluidos de Jesus alcançarem Lázaro, corpo de Lázaro, e recompor aquilo que precisava ser recomposto, em termos de laços fluídicos, e o Lázaro ter a possibilidade de retomar o corpo físico, que não estava morto, e voltar, então, a ter a sua vida normal. Jesus não traz o Lázaro pela mão, né? Como será que o Lázaro saiu do túmulo? Eu dei muita risada quando eu estava assistindo no YouTube, e Moreira, que é esse autor que eu falei para vocês, tem uma palestra dele falando sobre a ressurreição de Lázaro. Então, ele explica muito bem. Ele diz assim, olha, as pessoas, quando morriam, principalmente naquela região, a tradição e o hábito era enfaixar a pessoa. Então, eles cobriam com um pano, né, um pano de linho, cobriam a cabeça com um pano de linho e atavam as mãos e os pés. As mãos e os pés eram amarrados, né, num gesto tradicional ali para a pessoa ser sepultada. Então, a gente fica imaginando assim, se o Lázaro estava com os pés e as mãos atados, como que ele saiu do túmulo? Hã? O Andrei, assim, né, achei, não é só uma brincadeira. Ele diz assim, olha, provavelmente o Lázaro saiu assim. Talvez ele esteja certo, né? Porque não tinha outro jeito. Se ninguém foi lá buscar e ele estava amarrado de pé e mão, né, ele deu um jeito. Ele teve que fazer o quê? Um esforço. Ele teve que fazer, né, ele teve que desejar sair do túmulo. Obviamente que ele vivia isso, né? As limitações do enfaixamento, a escuridão. Imagina, já ali 3 dias, 4 dias, dentro daquele túmulo, sem beber água, sem comer, uma desnutrição, sem luz. A irmã mais velha dizia assim, não, Senhor, ele já cheira mal. Porque imaginava que uma pessoa morta, e lá 4 dias dentro de um sepulcro desse, onde, né, uma região quente, fechado, sem ar. Se a gente ficar 4 dias em Rio Preto sem tomar banho no calor, vai cheirar mal, não vai? Não precisa nem ter entrado em catalepsia ou morrido, né? Já vai, então, tudo bem. Mas não era essa a questão. A questão é que Lázaro teve que vencer todas essas limitações em que ele se encontrava para obedecer ao influxo da palavra de Jesus. E quando ele aparece, então, na beira lá, na porta do túmulo, que todo mundo fica maravilhado, né? Todo mundo fez, Jesus ressuscitou um morto realmente. E aí, então, e o Lázaro, né, foi saindo ali, o que Jesus fala? Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o, porque senão ele não conseguiria mesmo andar direito, né? Deixai-o ir. Então, olha que interessante. Jesus não falou assim, vai lá e abraça o Lázaro, vai lá e leva o Lázaro para casa. Deixai-o ir. Para onde será que o Lázaro foi? Para onde a gente iria depois de um episódio desse? Com certeza, Lázaro estava tendo uma oportunidade de renovação na sua vida muito incrível, vocês concordam? E era um momento em que ele tinha recebido essa nova oportunidade. Então Jesus quis que realmente, não, deixa ele ir. Deixa ele refletir. Deixa ele pensar naquilo que ele precisa pensar sobre a vida dele. Ninguém pergunte nada, ninguém fale nada. Deixa ele ir. Porque ele precisava dessa reflexão. E o que será que aconteceu com Lázaro depois, né? O Evangelho relata ainda um episódio onde Jesus volta à casa deles depois dessa ressurreição de Lázaro. Mas a gente tem uma informação bacana no livro Lázaro Redivivo, olha o nome, né? Do espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Então, no prefácio desse livro, Lázaro Redivivo, o espírito Humberto de Campos relata o episódio do que aconteceu com Lázaro depois. E ele, mais ou menos, resumidamente, diz assim,
que o Lázaro, né, retomando a sua vida, foi de novo na sinagoga, porque ele era um cara religioso e a religião da época era a frequência lá na sinagoga. Quando ele chegou na sinagoga, e ele conhecia todo mundo, ele era amigo de todo mundo, ele era uma pessoa benquista lá na sociedade. Quando ele chegou lá, as pessoas olharam para ele, sabiam do que tinha acontecido, e todo mundo se afastou. E todo mundo quis, na verdade, assim, jogar pedras no Lázaro, dizendo assim, não, volta lá para a sua tumba, né? O que você veio fazer aqui? Você é um morto que ninguém sabia o que tinha acontecido de verdade. As pessoas o rejeitaram. E ele, muito envergonhado e até com medo de realmente ser morto, ele saiu, meio que se evadindo ali da sinagoga, dos seus antigos amigos, e voltou para casa, permanecendo somente no convívio dos amigos de Jesus, né? Enfim, eu queria só ressaltar, para a gente encerrar, que esse episódio, meus amigos, ele traz uma simbologia de vida muito grande para nós. Né? Não é a questão de Lázaro estar morto e voltar num suposto milagre, como a gente viu, que não aconteceu, né? Ninguém está desmerecendo o poder de Jesus, mas Jesus agia segundo as leis naturais. Nós encontramos essa explicação dos milagres muito claramente no livro A Gênese. Allan Kardec estuda exaustivamente os milagres e nos explica que todos eles têm uma explicação dentro das próprias leis da natureza. Leis que nós ainda não conhecemos totalmente e que, por não conhecê-las, a gente acha que é algo fora do natural. Mas todas elas tinham e têm a sua explicação, né? Todos esses fatos têm a sua explicação nas leis divinas. Jesus não iria derrogar uma lei da natureza. Mas, nesse caso, a gente pode refletir um pouquinho mais que a vida, então, ela aguarda de cada um de nós o esforço pessoal. A gente pode receber, sim, uma grande ajuda quando nós estamos meio perdidos, meio sem rumo, né? Meio sem consciência clara das nossas questões, dos nossos desafios, das nossas metas de vida. Mas a vida aguarda de nós esse esforço pessoal. Porque Jesus poderia ter chamado Lázaro e ele não ter saído. Era uma escolha dele, era uma opção dele. E eu me lembro, né, de uma famosa mensagem que a gente vê bastante aí, que vocês conhecem, das pegadas na areia. Todo mundo lembra disso, né? Então, eu sempre via 2 pegadas na areia, a minha e a do Senhor Jesus, né? E que no momento de mais sofrimento, de mais dificuldade, a pessoa relatando isso na mensagem, ela via apenas um par de pegadas. E aí, né, ela questiona, mas onde estava Jesus então nesse momento? E aí o final da mensagem dizia assim, não, é nesse momento que eu te carregava no colo. Não é verdade? Com todo respeito, amigos, não estou querendo tirar a beleza, né, dessa certeza de que Jesus está sempre do nosso lado, mas essa imagem de que Jesus nos carrega no colo nos momentos de mais sofrimento e de mais necessidade, precisa ser bem entendida. Jesus não vai caminhar e dar os passos que nós precisamos dar. A gente vê que o auxílio vem através, inclusive, do socorro social, de amigos, de parentes, de pessoas envolvidas ao nosso lado. Os amigos espirituais, mensageiros de Jesus, estão sempre do nosso lado, mas eles não vão nos carregar no colo. Eles não vão fazer a nossa parte, porque isso é crescimento pessoal. Aprender a dar os passos diante da dificuldade é a nossa tarefa de vida aqui. É o aprendizado que a gente tem que realizar aqui. Então, o auxílio vem, o auxílio é real. Nós nunca estamos sós. Essa mensagem é perfeita ao nos trazer essa informação. Mas não nos iludamos de que Jesus vai nos carregar no colo. De que os espíritos amigos vão tirar da nossa vida aquilo que está nos atrapalhando. Eles vão nos dar elementos, forças, apoio para a gente lidar e nós próprios resolvermos as nossas questões. Porque senão, qual o objetivo então de termos que nos esforçar para superar e aprender
com as dificuldades. Se Lázaro estava amarrado, né, as amarras podem significar muitas coisas. Às vezes na família nós nos sentimos amarrados. Que amarras seriam essas? Como que eu posso ser um pai melhor para os meus filhos? Me sinto amarrado, não consigo achar o caminho. Como que eu posso ser um esposo, uma esposa melhor no relacionamento afetivo que eu tenho? Como que eu posso me libertar dessas amarras e voltar a ter uma vida com passos mais produtivos? Né? No meu trabalho, na minha atividade profissional, será que esse é o meu caminho mesmo? Será que eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, desempenhando? Será que eu trabalho feliz? Será que eu dou o meu melhor no meu trabalho? O que me amarra nesses momentos? E nas minhas questões íntimas, de autopercepção, de autoconhecimento, o que me impede de ser a pessoa que eu gostaria de ser? Quais são essas amarras, não é? E se eu escutasse, então, o chamado de Jesus dizendo assim, fulano, né, o nosso nome, vem para fora. Nós iríamos, com que intensidade, com que vontade, com que decisão nós receberíamos esse convite e atenderíamos esse convite. Está sendo feito a todo momento. Vamos ouvir esse chamado de Jesus. Vem para fora significa saia da caverna, saia da inconsciência, desperte, compreenda a vida com mais clareza. O que é que nós viemos fazer aqui? Quem somos nós? O que é a vida de verdade? Eu acho que essas são as lições que a ressurreição de Lázaro pode nos proporcionar nos dias de hoje. Vamos esperar o milagre, né, de alguém supostamente morto voltar à vida. O milagre é esse, é de a gente despertar, romper as amarras e experimentarmos uma vida mais plena e mais feliz. Eu espero que a gente consiga fazer essas reflexões adequadamente. Vamos aproveitar hoje, né? Um domingo bacana, um dia chuvoso, bom para introspecção. Os momentos em que a gente está aqui aguardando o passe. Vamos ficar em silêncio. Vamos fechar os nossos olhos, pensar sobre essas coisas. Na hora do passe, vamos abrir a nossa mente, nosso campo energético para essa ajuda maravilhosa que os Espíritos nos trazem. Mas daqui para fora somos nós que daremos os passos, né? Vamos ter certeza disso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e que a gente possa permanecer envolvidos no nosso ambiente de muita paz aqui. Obrigado.